Olá, amigos. Meu nome é Yasnaia Maciel, eu sou trabalhadora da SEC Luz e estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a importância da harmonização psíquica em nossas vidas, principalmente para você, trabalhador que realiza atividade mediúnica em centro espírita. Antes, vamos fazer uma oração. Pai amado, obrigada pela oportunidade de crescimento. Peço que me guie nessa palestra e que possa abençoar a todos, dando força, saúde e muita coragem para enfrentar a jornada diária. Assim seja. Bom, gente, a ideia de abordar esse tema inicialmente surgiu a partir de meus estudos. Como eu disse anteriormente, eu sou trabalhadora do Centro Espírita e estudiosa também do Espiritismo. Eu acredito que os espíritas nunca devem deixar de estudar. Eu participo de grupo de estudos, faço minhas leituras individuais e no curso de médium que é oferecido pela FEB, eu estou tendo a oportunidade de estudar sobre a harmonização psíquica e percebi a sua importância para o nosso dia a dia, bem como para todo médium, doutrinador, enfim, todos aqueles que atuam com tarefas mediúnicas no centro espírita. Aliás, como todos, a harmonização psíquica ela vai permitir que todo ser humano raciocine sobre a importância do seu autoconhecimento, para que ele possa ser mais feliz, ou pelo menos que possa se sentir integrado nesse mundo tão constante, de tão constantes mudanças, transformações, enfim. O indivíduo, então, que se empenha em buscar essa paz íntima, mesmo que viva com todas essas atribulações, com dificuldades dolorosas e estressantes, ele vai aprender a encarar a vida de frente sem medos, sem angústias. E essas angústias que têm tanto desarmonizado as pessoas, não é verdade? E para os tarefeiros, né, mediúnicos, a harmonização psíquica é muito importante, porque ela vai favorecer uma atuação equilibrada no trabalho mediúnico, gente. Então agora eu ressalto que essa atividade mediúnica, ela representa, ao contrário do que pensam, poder, divindade, enfim, nada disso. Ela representa uma bênção, uma oportunidade de aprendizado, né? E é orientado por nosso Mestre Jesus, o Emmanuel. Ele já disse que o serviço mediúnico, quando ele é bem estruturado, bem direcionado, ele permite ao servidor, né, aqueles que atuam em favor desses corações atormentados, trabalhem em nome do Senhor. Sendo assim, quando a gente estiver em trabalho mediúnico, perceba o quanto de lições formidáveis e a quantidade de oportunidades felizes de troca, de indescritíveis experiências que a todos o nosso Mestre Jesus concede. Nós que atuamos em atividade mediúnica podemos notar, né, um modo fraternal, afetuoso, como Nosso Senhor cuida não somente dos espíritos comunicantes padecentes, né, aqueles que chegam, né, mas igualmente dos tarefeiros encarnados, né, daquelas pessoas que se dispõem a essa missão de socorrer, de cooperar, de participar nobremente em meio a essa turbulência espiritual que arrasa o planeta, principalmente nesses tempos, né, de asperidades de todos os tipos. Enfim, servindo a doutrina espírita, né, nesse mundo que nós vivemos, é imprimir e imprime mesmo nesse dedicado servidor um comprometimento, principalmente com a fé. E este jamais deve temer. Mas por que vou temer se eu estou atuando ao lado de Cristo? Você também não deve alimentar qualquer presunção. E principalmente, não deve fugir ao dever. Não é esse dever que convoca a sua força, essa alma que está te convocando. É um dever que só te solicita pequenas horas do seu tempo. Para você, que é esse servidor de Cristo, é importante saber que você é fundamental. Você é um importante instrumento nas mãos dos emissários de Jesus.
Então, nós somos instrumentos para benefícios de muitos, mas contudo é para você mesmo, tarefeiro, e para você que está neste mundo de provas e expiações, e com você que é quase sempre comprometido com resgates, que o serviço mediúnico ele é útil. Porque a partir desse serviço é que você vai conquistar seu crescimento espiritual. Então é por isso, gente, que eu vou abordar a harmonização psíquica. Porque ela está relacionada a essa paz, a essa harmonia realmente no sentido de paz. E o Espiritismo, ele entende por harmonia psíquica a capacidade de alguém obter paz, seu equilíbrio espiritual. Aí você me diz, Yasnaya, você quer falar em paz espiritual num mundo cheio de atribulações como o nosso? Não é? Parece até uma utopia, uma irrealidade. De fato, gente, a vida aqui na Terra não é fácil para ninguém. Viver sobre doenças, violências, perdas sentimentais, não é fácil para ninguém, realmente. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações. No entanto, se soubermos que nada é por acaso, se nós entendemos que tudo tem uma razão de ser, aí nós podemos criar esforços para atenuar esses sofrimentos ou torná-los até mais suportáveis. Agora, aqueles que não acreditam em nada, ou em quem sua fé não é raciocinada, né? Essas dores, esses sofrimentos só tendem a ampliar. E aí essas pessoas vão se entregando e vão ficando cada vez mais sem esperança. Então, nesse sentido, é que a doutrina espírita nos esclarece que a paz de espírito é possível de ser alcançada. É possível pelo desenvolvimento do nosso autoconhecimento e pela transformação moral. É isso. No Livro dos Espíritos, questão, se não me engano, 919, Santo Agostinho nos alerta. Conhece-te a ti mesmo. Gente, é um negócio difícil conhecer a si mesmo, né? Como eu faço para me conhecer? Como eu faço para olhar para dentro de mim? É difícil, né? E ainda nessa questão, há uma sugestão. Ao final do dia, se interrogue sobre suas ações e verifique o que você achou delas. Eu vou além. Eu sugiro que durante todo o seu dia, em todas as suas ações, você se interrogue. Se em algum momento você sentiu uma angústia por ter feito algo, reveja. Tenha coragem para mudar. Volte atrás. Se necessário, pedir desculpas. Por que não? Imagine sua ação sendo realizada por outra pessoa. O que você diria? Bom, se você for censurar em outra pessoa essa ação, então você não pode legitimar se for você o autor. Sabe por quê? Porque Deus, ele não usa duas medidas na aplicação da justiça. Somos todos iguais. Não é verdade? Atente. Deus coloca ao nosso lado aquelas pessoas que consideramos antipáticas, indesejáveis, justamente para que nós possamos perceber nelas algo que nós possuímos. Não é loucura isso, né, gente? Deus coloca um espelho bem pertinho da gente. Aí, às vezes, você questiona no outro o mesmo defeito que você tem. E ainda você não percebeu. Aí Deus lhe dá a oportunidade para você mudar. Coloca do seu lado aquela pessoa que parece com você. Não é verdade? Às vezes um pai, um filho tem a mesma personalidade. Amigos, poxa, você não se dá bem com fulano. Mas sabe por que você não se dá bem com fulano? Porque você é igual a ele. Aí você percebe isso, você, poxa, eu sou realmente igual a essa pessoa, mas por que eu não mudo? Então é por isso que a gente precisa do autoconhecimento. Porque esse autoconhecimento vai nos conduzir naturalmente a essa transformação moral. E essa transformação vai ser como uma condição de felicidade para a gente. Então, qual é o primeiro passo? O que é que eu posso fazer para essa reforma moral? Primeiro, você vai identificar os seus vícios, as más tendências. Agora, procurar combater. Mas é difícil fazer isso. Muito difícil a gente identificar um vício em nós mesmos. Você quer ver um exemplo?
quando vamos a uma entrevista de emprego, ou quando a gente vai conhecer uma pessoa, amigo, enfim, namorado, paquera. E quando a pessoa pergunta pra gente quais são os seus, quais são as suas virtudes, quais são os seus defeitos ou maiores defeitos. Bom, na hora de falar sobre nossas virtudes, aparece um monte, né? Coisas boas. Ah, eu sou paciente, eu sou uma pessoa que entende o outro, eu sou uma pessoa persistente. Agora, na hora de falar dos nossos defeitos, aí é difícil. Aí a gente acaba falando o quê? A gente fala uma virtude no lugar do defeito. Ah, eu tenho um defeito, eu sou muito perfeccionista. Ah, eu procuro fazer as coisas certinhas. Bom, e aí então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou perceber? Como é que eu vou me olhar? É um exercício diário. É você perceber esse defeito, que eu acho que a gente já sabe, mas a gente não quer combater. Porque você acaba acreditando que precisa desse vício, desse para viver. E não é verdade, gente. Não é verdade, não é isso? A gente não precisa só perceber os defeitos, os nossos vícios, não. Temos que perceber nossas virtudes, porque nós temos virtudes, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Não existe isso. Todo mundo tem uma parcelinha, não é? Ninguém é 100%. Então a gente precisa verificar o que é que a gente tem de bom, investir em mais algo que a gente queira acrescentar ao que já temos. E tem outra, gente, ninguém muda de uma hora para outra. É gradativamente. E não pode se desesperar. Meu Deus, eu sou tão chato, eu não consigo alcançar isso, eu não consigo. Calma, vai fazendo as coisas com calma. Mas o importante é você encarar e saber que você precisa mudar. A gente precisa notar, não é, que tem no livro dos espíritas que o maior vício do ser humano é o egoísmo. Os espíritos superiores nos esclarecem no Evangelho que ele é a base de todo mal. Todos os vícios, eles são derivados do egoísmo. E quem quiser ainda nessa vida se aproximar da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o egoísmo. Pois é, porque o egoísmo, ele é totalmente contrário ao amor, à justiça, à caridade. Ele neutraliza todas essas qualidades, todas essas virtudes. Mas além do egoísmo tem quem? O orgulho. E o orgulho, ele é fatal. A nossa irmã Lídia fez uma palestra maravilhosa sobre o orgulho. Então, a gente precisa tirar esse egoísmo, esse orgulho de dentro da gente. Ele nos impede de crescer, ele impede de nós termos essa harmonização desse autoconhecimento. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, que num piscar de olhos vai resolver tudo. A gente precisa ter coragem. Então, a minha sugestão, diante do que eu estudo, diante do que eu tenho estudado, para a harmonização psíquica, é nos policiar, é refazer, ouvir o outro. Não é? Ainda em Santo Agostinho, na questão 919, ele ainda fala o seguinte: atentai ao que os vossos inimigos falam de você. Porque ele vai dizer, ele não tem por que omitir. No entanto, os nossos amigos, ele vai omitir porque te ama, para não te magoar. Né? A gente precisa estar se policiando, aceitar e nos fazer a crítica. Eu vou ler para vocês aqui um texto que foi psicografado por Chico Xavier, é um texto de André Luiz, é Momentos, no livro Momentos de Ouro. O título é Siga Feliz. Viva em paz com a sua consciência. Necessário, né? Sempre que você se compare com alguém, evite orgulho e desprezo, reconhecendo que em todos os lugares existem criaturas acima e abaixo de sua posição. Isso é muito importante. É fantástico em todos os lugares, independente de estarmos neste mundo ou no outro mundo. E isso aqui está totalmente direcionado ao orgulho. O orgulho, ele nos induz a nos acharmos melhor do que os outros. Não é?
Isso, o orgulho nos faz achar que aquele que está superior é também melhor do que a gente e aquele que está abaixo da gente não pode se equiparar a nós, né? E dentro do que eu trouxe aqui para a palestra, falando da tarefa mediúnica, eu vou trazer aqui para falar do médium, porque eu vou generalizar e não estou apontando ninguém, eu estou falando de forma geral. Às vezes tem um médium que ele tem uma vidência, aí começa a psicografar, e aí começa a se achar orgulhoso. Não, eu comecei igual a fulana ali psicografando, hoje em dia já faço e aconteço, mas não é bem assim, gente. Em todos os lugares, no trabalho, não é? No seu trabalho, no seu dia a dia, em toda a sua vida vai haver pessoas superiores e inferiores a você. Você precisa saber olhar para cima e olhar para baixo e nivelar. Não pode se sentir melhor do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém, não é? Consagre-se ao trabalho que abraçou, realizando com ele o melhor que você possa, no apoio ao bem comum. Qualquer trabalho que você abraçou, consagre-se, né? Abraça esse trabalho, faça o de melhor, faça o seu melhor para o seu trabalho. E trabalhe para um bem comum, né? Não queira trabalhar, eu vou trabalhar para mim mesmo. Eu não quero nem saber que se dane, não é? Não, a gente precisa trabalhar para o bem comum, mesmo que seja para você. Trate o seu corpo na condição de primoroso instrumento, qual se deve a maior atenção no desempenho da própria tarefa. Cuidar do seu corpo, cuidar do seu corpo físico, cuidar da sua mente. Vamos cuidar do nosso corpo, né? Você, trabalhador de tarefa mediúnica, vamos trabalhar da nossa mente, né? Vamos trabalhar desse corpo que nós precisamos e, de uma forma geral, todos nós precisamos desse corpo. Esse corpo, precisamos dele para viver, né? Ainda que se veja sob graves ofensas, não guarde ressentimento, observando que somos todos, os espíritos em evolução na Terra, suscetíveis de errar. Gente, vamos todos errar. Nós vivemos nesse mundo de provas e expiações, então não tem jeito. Todos os seres humanos irão errar, certo? Cultive sinceridade com bondade, para que a franqueza agressiva não lhe estrague belos momentos no mundo. Procure companhias que lhe possam doar melhoria de espírito e nobreza de sentimentos. Eu vou falar aqui das duas coisas. Cultivar a sinceridade com bondade, cuidado com a franqueza. A gente tem que ser franco, sim, mas a gente precisa cuidar do outro. Então, a franqueza agressiva não tem cabimento. Então, a gente precisa ser sincero, precisa ser franco, mas sempre cuidando da autoestima. O outro precisa de você, certo? A questão de procure companhias que lhe possam doar melhoria de espírito, a gente vai ajudar o próximo sempre. Aquelas pessoas que estão precisando, que estão em depressão, que estão de baixo astral, nós vamos fazer o melhor por elas. Mas também vamos buscar pessoas alegres, né? Pessoas que nos trazem a paz, ambientes de paz. Tem um detalhe, no Evangelho diz assim, você precisa estar no mundo. Exatamente, o estar no mundo é que às vezes você precisa estar em algum lugar porque você vai levar essa luz para essas pessoas, você vai levar a alegria. Então precisamos estar no mundo, mas nós também precisamos estar em ambientes que nos tragam felicidade, que nos tragam calmaria, certo? Converse humanizando ou elevando aquilo que se fala. Faz quase parte do que eu falei da franqueza.
é você fazer uma crítica construtiva. Você tem que elevar essa pessoa. Não quer dizer que você vai estar sempre passando a mão pela cabeça, não. Mas você vai conversar sempre elevando. Não exija da vida aquilo que a vida ainda não lhe deu, mas siga em frente no esforço de merecer a realização dos seus ideais. Isso é complicado, mas não é difícil. Exigir da vida aquilo que ela não lhe deu. Enfim, os seus sonhos, seus ideais. E você fica o tempo todo exigindo, você quer e não faz nada para alcançar. Não é verdade? Então, é mais ou menos dentro dessa harmonização que se busca. Então, você quer algo, mas eu vou ficar aqui de braços cruzados, sentado, porque vai aparecer, porque eu oro muito, porque eu rogo a Deus todos os dias para que aconteça. Eu rogo, eu oro a Deus, eu peço os espíritos de luz que me iluminem, que me dê força, que me dê coragem. E aí, eles estão te ajudando e você está fazendo o que para isso? Nesse sentido, você precisa se movimentar. E, trabalhando e servindo sempre, você obterá prodígios no tempo, com a bênção de Deus. É muito importante ressaltar aqui para vocês que trabalhar e servir em nome de nosso Mestre Jesus é algo que só vai nos fazer crescer espiritualmente. Então, essa harmonização psíquica a gente vai alcançar se autoconhecendo. Porque quando a gente se autoconhece, a gente transforma, a gente se transforma e vai melhorando cada vez mais. Bom, para finalizar, eu gostaria também de dizer a vocês que tem um livreto que lá no nosso centro também vende, viu, gente? Na livraria, que foi psicografado por Raul Teixeira pelo espírito Hans Swing. Se intitula Em Serviço Mediúnico. Lindo o livro. É muito interessante. Eu aconselho a vocês esse livro aqui. Para finalizar esse nosso bate-papo, bate-papo até parece, né? Mas esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu vou encerrar com uma poesia, certo? Que está no livro Agenda Cristã, foi psicografado também por Chico Xavier e é também de André Luiz. Eu vou agradecer ao nosso Pai a oportunidade de ter passado para vocês um pouquinho de meus estudos, agradecer a Ele por essa força, por essas intuições e que possa sempre me intuir para que eu possa trazer um pouquinho de meus estudos para vocês. Obrigada, Senhor, por todos nós. Obrigada pela SEC Luz e que nós possamos continuar com esse ciclo de palestras doutrinárias que eu tenho certeza auxiliam a muitos. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre. Discuta serenamente. Faça a luz. Semeie paz. Jamais desespere. Espalhe bênçãos. Aprenda incessantemente. Lute elevando. Pense muito. Seja alegre. Medite mais. Viva desassombrado. Fale pouco. Demonstre coragem. Retifique amando. Revele calma. Trabalhe feliz. Respeite tudo. Dirija equilibrado. Ore confiante. Obedeça contente. Vigie benevolente. Não se queixe. Caminhe melhorando. Siga adiante. Sirva hoje. Repare além. Espere o amanhã e veja longe. Obrigada a todos vocês. Até breve. Um grande abraço.